Quando foi a última vez que você olhou para um navio? Faz tempo, hein? Bem, imagine um cruzeiro ou de containers no porto. Já percebeu que a base do casco é sempre pintada de vermelho? Não é algo do tipo, vamos admirar o trabalho de pintura sofisticada embaixo da linha d'água. Então, qual o motivo? O fato é que nos primórdios, os navios eram feitos principalmente de madeira. É por isso que os marinheiros tinham que cobrir os cascos, a parte que fica na água, com tinta de cobre, para proteger o navio de cracas e algas marinhas que vão consumindo a madeira. Foi o cobre que deu essa tonalidade vermelha à tinta. Graças a essa substância, os navios poderiam permanecer intactos e não seriam sobrecarregados por todo o material grudado no casco abaixo da linha de flutuação. A propósito, essa sujeira não só prejudica a estrutura da embarcação, mas também aumenta a resistência. Isso impede o deslocamento mais rápido e aumenta o consumo de combustível durante a movimentação pela água. Atualmente, pode-se adicionar ingredientes especiais para a proteção de navios a qualquer tipo ou cor de tinta. Mas os cascos ainda são pintados de vermelho para honrar e manter a antiga tradição náutica. Você também já deve ter notado números pintados verticalmente na lateral do casco, geralmente em direção à proa. O fundo vermelho ajuda a destacar mais. Isso é importante, pois esses números ajudam a entender quanta carga um navio está carregando. Quanto mais peso houver a bordo, mais a embarcação irá baixar na água, marcando no casco dela. Não importa o quão bem se proteja o casco do navio com tinta especial, isso nunca ajudará a evitar completamente o crescimento prejudicial de cracas e outras coisas assim. Sim, que chatice! E não ache que dá pra raspar toda essa coisa arada depois de atracar. A maioria dos portos não permite que os armadores façam isso. Veja bem, navios que chegam de águas distantes podem trazer espécies não nativas de algas marinhas e outras de animais marinhos que podem prejudicar gravemente o ecossistema local. Compartilhe conosco nos comentários que outras coisas incomuns sobre navios que você já notou ou se perguntou. Quanto a mim, tenho muitos fatos engraçados sobre embarcações de carga gigantescas e navios de cruzeiro. Você pode não perceber, mas quase 95% de toda a carga do mundo é transportada por navio. Todos esses produtos que você vê, como suas roupas, tecnologia ou até supermercado favoritos, sim, eles provavelmente chegam em uma grande embarcação. Neste exato momento, pelo menos 20 milhões de containers estão se movendo pelo mundo. Infelizmente, de 2.000 a 10.000 containers caem dos navios que os transportam e se perdem no mar todos os anos. Pode ser que o seu pacote perdido há tanto tempo esteja entre eles agora. Dentro de um ano, um navio médio de cargas percorre a distância equivalente a 75% de ida e volta do caminho até a Lua. O maior navio de carga pode transportar 18.000 containers com impressionantes 745 milhões de bananas dentro. Isso tem muito apelo. Um container de carga regular é tão grande que pode transportar mais de 8.000 caixas de sapato. A Maersk é a maior operadora de navios de carga do mundo desde 1996. Se você empilhar apenas os containers, isso equivale a 7.530 torres Eiffel. Alinhados, esses containers teriam um comprimento de quase a metade do planeta. E se você descarregasse toda a carga que eles carregam em caminhões, o tráfego se estenderia por mais de 100 quilômetros. Ei, vamos tentar isso! 1/3 de todas as tripulações de navios do mundo não tem nenhum tipo de comunicação com o mundo exterior quando estão em mar aberto. E apenas 10% dos marinheiros têm acesso gratuito à internet. O setor de transporte marítimo é um dos maiores empregadores do planeta. Mais de 1,5 milhão de marinheiros trabalham para ele. O motor de um navio de carga é mais de 1.000 vezes mais potente que o de um carro familiar médio. Ao mesmo tempo, esse navio normalmente não viaja a mais de 42 km por hora. Os navios de cruzeiro não são mais rápidos que os de cargas. Eles navegam a cerca de 37 km por hora. Agora eu sei por que eles levam uma eternidade para chegar ao próximo destino. Se você tem medo de altura, um navio de cruzeiro pode não ser o ideal, porque esses monstros são realmente altos. De fato, os maiores do tipo podem ter a altura de um prédio de 16 andares. Os navios de cruzeiro costumam realizar operações de resgate. Portanto, não se surpreenda se aquele no qual você estiver viajando parar para salvar alguns pescadores que precisam desesperadamente de ajuda. Tais missões acontecem com mais frequência do que se imagina. Seu navio de cruzeiro pode receber um pedido de socorro e mudar de rumo para pegar marinheiros encalhados, ou pode simplesmente encontrar um navio danificado. Depois do que aconteceu com o Titanic,
Todos os navios foram obrigados a transportar equipamentos de segurança suficientes para todos os passageiros. Mais uma vez, essa regra fez com que um afundasse. Isso aconteceu em 1915, quando o SS Eastland estava viajando pelos Grandes Lagos. A embarcação estava equipada com jangadas extras, coletes salva-vidas e botes salva-vidas para todos os passageiros. Mas o peso de todas essas coisas fez o navio virar e afundar. Ah, que ironia! As cabines dos navios de cruzeiro são feitas separadamente do resto da embarcação, porque caso contrário, não haveria espaço suficiente para sua construção. Quando terminadas, são movidas para o estaleiro e adicionadas ao navio. Na maioria dos casos, as cabines e o resto da embarcação são construídas por empresas diferentes. Algumas operadoras oferecem aos seus clientes cruzeiros que duram meses. Por exemplo, há um muito longo que dura 245 dias e percorre 6 continentes, 51 países e 112 portos. Ei, conte comigo! Se ao menos eu tivesse 100 mil dólares sobrando e muito tempo livre e não ficasse enjoado com o mar, tudo bem. As âncoras dos navios de cruzeiro são inimaginavelmente enormes e têm 11.300 quilos. Para seu conhecimento, esse é o peso de 2 elefantes africanos. Não é de admirar que os responsáveis tentem evitar ancorar se possível. Caso contrário, isso pode realmente danificar ou até destruir delicados ecossistemas subaquáticos. Ei, falando em âncoras, é verdade que Popeye, o marinheiro, foi o primeiro homem âncora? Ancore seu comentário logo abaixo. As paredes da cabine dos navios de cruzeiro são feitas de metal e o principal motivo é a segurança contra incêndios. Mas você pode usá-las para a sua viagem, por exemplo, colocando ganchos e cliques magnéticos. Bem, isso é inteligente. Durante um cruzeiro de uma semana, um grande navio usa 800 quilos de café, 4 mil de alface, 45 mil ovos e 20 mil sorvetes. Mas com o que eles alimentam as pessoas? Um grande navio de cruzeiro funciona como uma pequena cidade e até possui uma estação de filtragem de água diretamente a bordo. Portanto, não precisa se preocupar ao beber água da torneira na próxima vez que estiver a bordo. Embora existam médicos e enfermeiros em navios de cruzeiro, se você tiver uma emergência odontológica, ninguém poderá ajudá-lo. Como não há dentistas trabalhando a bordo, você terá que adiar até chegar ao próximo porto. Ai! Se você já viajou em um navio de cruzeiro, talvez saiba que as cabines internas não são muito interessantes para ficar. Mas algumas empresas encontraram uma solução para esse problema instalando varandas virtuais dentro dos quartos. Elas mostram imagens em tempo real do que está acontecendo fora da cabine. Um detalhe interessante é que a vista ainda coincide com a sua localização no navio. Navios de cruzeiro consomem muito combustível. Por exemplo, uma embarcação grande precisa de cerca de 460 mil litros de combustível para cada dia que passar no mar. Eles desperdiçam muito também, uma média anual total de 26 milhões de litros. Existem câmeras em todos os lugares nos navios de cruzeiro, mas elas não existem apenas por motivos de segurança. Com a ajuda delas, a tripulação pode assistir às atividades a bordo e entender quais são as mais populares entre seus convidados. Além disso, pode descobrir os horários de pico das refeições ou onde as pessoas preferem gastar seu tempo. Mais tarde, a equipe analisa essas informações e decide como melhor atender às necessidades dos passageiros. Os maiores navios de cruzeiro têm mais de 2 mil tripulantes. Além disso, essas embarcações são incrivelmente caras para construir. Podem custar mais de $1 bilhão. Os navios de cruzeiro são muito maiores do que parecem à primeira vista. A verdade é que o casco, que, como você já sabe, fica localizado sob a superfície do mar, é tão grande e comprido quanto a parte visível da embarcação. A propósito, ao contrário das cabines de passageiros, os alojamentos da tripulação também ficam abaixo da linha de flutuação. Portanto, é improvável que você encontre muitos membros da tripulação à noite. Bem, agora é hora de ancorar, sair de cena, ir para o mar aberto e, provavelmente, vomitar um pouco. Ei, se aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com seus amigos. E aqui estão alguns outros vídeos legais para você aproveitar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.